Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o governo acaba de publicar uma medida provisória para o atendimento de estrangeiros que chegam ao país para escapar da crise humanitária na Venezuela. A estimativa é que pelo menos 40 mil venezuelanos estejam abrigados apenas em Boa Vista, capital de Roraima. O estado, que fica na fronteira com o país vizinho, continua recebendo pelo menos 350 imigrantes por dia. A Câmara Debate vai conversar com 2 deputados do estado de Roraima para saber o impacto desse fluxo migratório e avaliar as iniciativas do governo para o atendimento desses estrangeiros. Nossos convidados são a deputada Sheridan, do PSDB, e o deputado Remídio Monay, do PR. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando à deputada Sheridan qual é o panorama que se tem hoje em Roraima, nessas cidades que estão recebendo os refugiados da Venezuela. A situação é muito mais complicada e complexa e pior do que hoje a imprensa no Brasil consegue levar de informação para o país e a imprensa internacional. Os números superam bem mais que 10% da população do estado, que nós somos hoje 500 mil habitantes, são bem mais que 50 mil e são números oficiais. Nós não estamos nem considerando os números extraoficiais. A gente teve uma crise que chegou a um colapso hoje que nós vivemos social, pela situação de não poder um estado abrigar e comportar todo um país. O estado de Roraima é um estado pequeno, um estado com uma economia muito frágil, um estado com a menor população do Brasil, que recebe um fluxo absurdo, sobrecarregando todos os nossos serviços, desde a atenção do hospital de alta e média complexidade, 50% da capacidade do hospital hoje, que é o único que a nossa cidade tem, atende na sua metade estrangeiros, como as nossas redes, escolas municipais, escolas estaduais, a nossa rede de ensino também é sobrecarregada, segurança em colapso, questões, problemas sociais, desde o trabalho escravo pela banda de pessoas que buscam sobreviver e vêm sem menor condição de sobrevivência, buscando qualquer atividade para poder conseguir prover sua alimentação, a exploração sexual, onde a gente vê centenas de meninas em plena luz do dia, ali dispostas a qualquer situação e se prostituindo. Então, realmente um colapso social que Roraima também vive hoje em função dessa crise política, dessa crise que a Venezuela submete os seus e os faz vir buscar sobrevivência no nosso país. Deputado Remídio, o Executivo acabou de publicar uma medida provisória. O senhor acha que essa medida provisória atende essa demanda que a deputada expôs, combate esse panorama aí que a deputada expôs? Antes de falar sobre isso, nós temos que esclarecer que o problema da imigração é um problema hoje no mundo inteiro. Nós vemos a Europa hoje aí vivendo uma situação que não é de agora, é uma situação antiga que vem trazendo um problema seríssimo aos países mais desenvolvidos, porque as pessoas que estão em dificuldade querem buscar alguma melhora e às vezes aproveita essa situação, né? E nós temos que falar da causa. A causa hoje é um país vizinho, um país irmão, que nós temos uma relação muito boa. O roraimense sempre teve um relacionamento muito bom com os venezuelanos, excelente. Mas a causa desse problema, ele não parece que vai cessar tão cedo. Então, eu quero chamar a atenção aqui do país inteiro, da nossa sociedade brasileira. Os partidos, por exemplo, o PT, os partidos de esquerda, que são muito ligados à Venezuela, que eles possam também pensar, junto com a gente, uma solução para esse problema. Porque a Venezuela agora vai ter eleições e o presidente não dá nenhuma demonstração de mudar o rumo da política dele. E isso quer dizer que cada solução que nós apresentar para esse problema, cada solução que a gente der vai motivar a vinda de mais gente. Roraima hoje, com as redes sociais, cada ação que o Brasil determina aqui, isso repercute na Venezuela. E aí a tendência é que esse número vai cada vez aumentando de pessoas querendo vir buscar uma solução aqui no Brasil. Porque a situação na Venezuela é gravíssima, é uma situação de fome. Então, quando a situação é a fome, não tem controle das coisas. As
As pessoas não têm controle. As pessoas chegam no Brasil hoje com fome. Eles chegam atrás de comida, querendo uma solução para o seu filho que está chorando, é o problema da doença, é o sarampo, é a malária, enfim, é tuberculose, tudo hoje que está chegando em Roraima, as pessoas às vezes estão indo em busca, além de comida, em busca de saúde. Já chega em Pacaraima, que é o município fronteiriço, às vezes tem uma ambulância já trazendo, porque aquela pessoa não tem aonde recorrer na Venezuela. Então, eu chamo a atenção aqui dos partidos de esquerda, eu chamo a atenção aqui das ONGs, que sempre está pronta para atender os índios na área Raposa Serra do Sol, ou esteve no passado, sempre esteve pronta para atender os Yanomami. Agora, nós estamos sentindo falta dessas ONGs. Cadê essas ONGs? Vamos pensar uma solução em conjunto? Porque quando se fala em 10, 15% da população de Roraima, a princípio parece pouco para um país de 200 milhões de habitantes, você ter 70 mil imigrantes. Mas se você levar em consideração 10% ou 15% da população brasileira, você está falando de 2 milhões, 3 milhões de pessoas, se fosse a nível nacional. Então aí, as pessoas aqui à distância, às vezes, têm uma solução romântica, uma solução bonita de atender os imigrantes. Agora, o cidadão que está lá, que está com a prostituição na sua porta, que está com problema de saúde, ele vai para o hospital, chega lá, não tem aonde ser atendido, porque os venezuelanos estão ocupando mais de 50% dos leitos. Aí é que a gente está vivendo, o roraimense está vivendo esse conflito, esse problema diário. Então, os roraimenses estão de braços abertos para receber, só que nós precisamos de socorro. E isso é urgente, não é no papel e nós estamos precisando desse socorro urgente. Deputada Sheridan, o deputado falou de trabalho conjunto. Como que está o trabalho? Existe articulação, trabalho conjunto entre os municípios, Estado e União? Bem, a responsabilidade dessa relação diplomática a gente sabe que é do governo federal. Independente de quem seja ele o governo, é uma crise que ela arrasta nos últimos 3 anos e ela sobrecarregou ainda mais as demandas do Estado agora nos últimos meses, né, nos últimos anos. Há 2 anos a gente fala sobre isso. Eu, pessoalmente, estive incessantemente na tribuna e em ministérios buscando essa atenção. A primeira vez que eu recorri foi justamente preocupada com a pauta da exploração sexual, até porque aconteceram algumas operações da Polícia Federal em cima de tratar essa demanda. Há um governo, há uma situação política, um governo ditatorial, um governo que sobrecarrega as expectativas da população, a possibilidade de uma eleição para tentar apaziguar, que seria uma forma de auxiliar, né, começar a atenuar a esperança de que houvesse essa mudança na Venezuela. Ela foi totalmente dissipada com as últimas medidas do governo Maduro, que tem essa forma cruel de cuidar e tratar a população, coagindo, perseguindo politicamente, tolhindo vozes e, enfim, com muita violência. O que justifica a busca dessas pessoas que têm a passagem aberta pelas nossas fronteiras, porque há esse acordo diplomático com o Mercosul. Então, a gente não pode esquecer desse ponto. Essa relação só pode ser dada pelo Estado brasileiro no que tange as responsabilidades do governo federal, sobretudo em tentar organizar esse fluxo. A gente recebeu só agora, há uma semana, pouquíssimos dias atrás, um pouco mais que uma semana atrás, a primeira visita do corpo ministerial para tratar especificamente do problema. E, em seguida, a visita do presidente da República, que estabeleceu ali um acordo de trabalho, um grupo de trabalho interministerial e, em seguida, a possibilidade de editar essa medida provisória que foi feita agora, na intenção de começarmos a dispor desses recursos, dessas ferramentas. Paralelo a isso, não menos importante, são as ferramentas da nossa legislação. Nós tivemos a lei de imigração que foi disposta ano passado e só agora também editada. Esse momento, essa parte do decreto, esse decreto, na verdade, de parte da nova legislação, da lei do migrante, que estava segura ainda, que não tinha, eles tinham segurado, eles tinham deixado para um segundo momento discutir, que é justamente o visto humanitário, que dá a condição dos venezuelanos, dos nossos imigrantes que entram pelo estado de Roraima no Brasil,
terem esse auxílio, de buscarem alternativas. A partir do momento que eles têm sob suas mãos a sua situação de legalização no país, ainda que provisória, eles conseguem buscar alternativa em outros estados. A possibilidade deles irem, ela ainda era cerceada justamente por eles não poderem contar com a sua documentação. Então, enquanto eles não estavam em situação regular no Brasil, eles tinham um receio. E como a nossa capital, onde dispõe ali a sede da Polícia Federal e o lugar maior, que detém 70% da população do estado, é a 200 quilômetros da fronteira, então eles ficavam ali numa condição de instabilidade. Qualquer problema, eles voltavam para o país deles, que era ali do lado, que estava ali ao lado, né, do estado de Roraima. Agora, eu acredito que com essa autorização, que inclusive foi um dos pontos que foi acordado nesse acordo, né, de várias circunstâncias que vão ser dispostas, várias possibilidades, várias ferramentas e recursos que vão ser dispostos pelo governo federal, desde recursos para a saúde, para a segurança, aumento das corporações, assim, trazendo, como já chegou no estado, um contingente, aí um quadro de policiais das forças nacionais. Então, a gente consegue agora visualizar um início de trabalho. É um trabalho comum porque é uma causa comum. A política ela fica muito pequena, muito embora exista, obviamente, né, governo federal, município, estado, enfim, que trabalham de formas independentes, há uma causa comum, há um interesse comum em começar a atenuar. A gente sabe que não vai resolver, a gente sabe que quanto mais se aperta na Venezuela, existem medidas mais drásticas, como foi agora com a Colômbia, em fechar as fronteiras. O governo federal, né, o presidente deixou claro que isso não acontecerá, mas nós recorremos a ele na intenção de buscarmos auxílio, pelo menos no que tange uma proteção à nossa sociedade. Como? Uma triagem nas fronteiras, uma busca de antecedentes, saber quem são essas pessoas que estão entrando no Brasil, porque estão entrando de forma aleatória, sem nenhum tipo de fiscalização ou de controle, uma barreira sanitária. O deputado Remídio falou aqui das doenças, né? Já identificaram um caso de sarampo, agora essa semana mais 8 suspeitas de sarampo, doenças que até então estavam sob controle, né, pelo nosso Ministério da Saúde, né, pela nossa política de saúde no Brasil, que estão chegando no Brasil novamente, além de sarampo, outras doenças tropicais, justamente pela situação que o país vive, né, sem nenhum tipo de atenção aos seus na Venezuela. Então, assim, há essa possibilidade porque é uma pauta comum de nós, parlamentares, dos poderes executivo, legislativo, enfim, do governo federal, em construir uma solução para esse problema que realmente tem sobrecarregado, tem angustiado a nossa sociedade, a nosso dever como parlamentar, o nosso papel é óbvio, defender a nossa causa, defender os nossos, proteger a nossa sociedade, mas há um problema que hoje não adianta ninguém enganar ninguém, que não vai ser resolvido do dia para a noite, muito sério. Há uma crise também humanitária, a gente tem que atentar para isso, a gente sabe que ninguém escolheu, está passando por isso, eles não escolheram, nós também não, considerando que agora é unir esforços, assumirmos os nossos papéis de lutarmos e continuarmos cobrando do governo políticas públicas, políticas efetivas e ações, gestos, enfim, atitudes que possam aí começar a construir um novo momento, sobretudo de interiorizar, levar essas famílias, essas pessoas que vêm com mão de obra capacitada, não só indígena, não são só pessoas que não têm capacitação profissional, pelo contrário, muita gente capacitada, muita gente com um histórico aí profissional admirável, inclusive, mas que realmente só saíram do seu país porque não tinham mais condição de sobreviver lá. E aí trazer para o resto do país essas pessoas para aproveitar essa mão de obra e distribuir no resto do Brasil, desafogando assim o que a gente vive em Roraima hoje. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa e continuamos tratando do tema. O Câmara Debate fala hoje sobre o atendimento a imigrantes venezuelanos no estado de Roraima. Nós estamos ouvindo os deputados Sheridan, do PSDB, e Remídio Monay, do PR, ambos do estado de Roraima. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é o acolhimento dos venezuelanos que buscam refúgio em Roraima. Os convidados são os deputados do estado Sheridan, do PSDB, e Remídio Monay, do PR. Deputado Remídio, no bloco anterior a gente falou um pouco como o cenário que a gente tem hoje em Roraima. E esse acolhimento que começou agora a ser formalizado com o visto de refúgio, visto humanitário e o atendimento de segurança. Agora, como equilibrar esse atendimento humanitário dessas pessoas que chegam com fome, com doenças e o controle de segurança? Olha, agora o governo federal, depois de um certo tempo que a gente vem reclamando, várias audiências com o ministro, com o presidente, agora começou a chegar. Por exemplo, em conversa com o doutor Sérgio,
lá de Pacaraima hoje pela manhã. O médico, ele me informava sobre a questão da segurança. A segurança chegou ontem efetivamente, um grupo do Exército, um grupo da Força Nacional, e começou a fazer um patrulhamento nas ruas. Aquelas pessoas que ficavam à noite perambulando pela cidade, já deu uma cessada, já deu uma tranquilidade essa noite para as pessoas. Numa visita a algum acampamento, foi identificado 3 cidadãos que era fugitivo da Venezuela, estava ali no acampamento. Então a questão da segurança começa a dar uma tranquilidade, isso na cidade vizinha ainda de Pacaraima. Em Boa Vista parece que estão ainda trabalhando essa equipe para entrar em ação. A questão, hoje eu também falava com o prefeito pela manhã, o prefeito Torquato lá de Pacaraima, e ele dizia que saiu hoje cedo de Pacaraima e passou por uma quantidade enorme de pessoas que vinha caminhando de Pacaraima para o sentido Boa Vista. Então, o fluxo está sendo já restringido. Restringido de que forma? A fronteira de Pacaraima é uma fronteira seca, onde tem várias passagens clandestinas ao redor, por fora da Polícia Rodoviária Federal. Então tem um vale mais abaixo na serra, que é uma passagem, vamos dizer assim, obrigatória pela BR-174. Então agora já se montou lá uma equipe de segurança, essa equipe da Força Nacional com o Exército já montou lá e está fazendo voltar aquelas pessoas que não estão passando pela Polícia Federal. Isso acontece muito tem acontecido muito com os indígenas, que eles às vezes não têm documentação e às vezes nem falam português, procura passar por fora, são aquelas pessoas que vêm atrás de comida. E tem acontecido, e essa é a grande preocupação, com aquelas pessoas que estão fugindo. São os grupos mais vulneráveis. Os indígenas, no caso, sim. Mas a gente tem a preocupação também com aquelas pessoas que estão fugindo. Se falam na Venezuela que o governo federal, por não ter alimentação para os presídios, por não estar dando conta de atender a alimentação dos presídios, está sendo solto uma grande parte da população prisional lá da Venezuela. E o temor é que essa gente está vindo para cá, aproveitando essas passagens clandestinas, para chegar a Boa Vista. Então, ainda falando com o tenente que controla um dos acampamentos em Boa Vista, ele me dizia hoje que a preocupação dele principal é a segurança. Ele tem conseguido, por exemplo, as igrejas adventistas, os mormons e outras igrejas, têm dado ajuda a eles para atender os refugiados, os imigrantes. Mas o que acontece? Eles não têm, às vezes, onde guardar isso e, às vezes, essa ajuda é saqueada dentro do próprio acampamento. Então, hoje estão instalando câmeras nos acampamentos, eles estão precisando de segurança no acampamento, eles estão precisando de alimentação. Então, ou seja, é urgente que as entidades que possam ajudar a questão dos indígenas, particularmente, como Roraima vive um período de seca, aquelas pessoas que estão abrigadas nas praças, na verdade não estão abrigados, eles estão desabrigados, né? Eles estão ao relento, outras pessoas estão dormindo no semáforo, ou nas calçadas. Essas pessoas, amanhã depois, quando começar a chover, vai ter um problema seríssimo com essas pessoas. Então, o governo está oferecendo que vai colocar lá hospitais de Campana, né, que vai atender particularmente em Pacaraima. Isso o prefeito está aguardando com uma certa ansiedade chegar a esses hospitais, que não chegou ainda. Né? O governo do estado está aguardando ajuda para a saúde, para que a saúde possa ter remédio, porque uma grande parte dos venezuelanos hoje, às vezes passa, a DST-AIDS, o paciente cancerígeno que está passando para pegar o remédio, ele passa para pegar o remédio, volta para o seu país, para depois ele voltar novamente quando precisar do remédio. Então, a nossa população de Roraima está tendo dificuldade, porque o nosso estado é um dos estados mais pobres do país, que já tem as suas dificuldades normais. Então, com essa vinda dos venezuelanos, nós estamos deixando de atender o roraimense, porque se já tinha dificuldade, imagina agora com essa quantidade de gente que chegou lá. Deputada Sheridan, e qual a expectativa de prazos e da atuação do governo federal para a interiorização desses cidadãos
que já, como a senhora disse, começam a estar prontos para buscar, que já tem qualificação profissional ou buscar uma qualificação profissional? A expectativa é para ontem, né? Nossa situação é realmente emergencial. Mas como há pouquíssimos dias só aconteceu esse ponto de partida aí para a identificação através de um censo, que é uma das premissas desse acordo interministerial, né? Essa equipe interministerial que vai tratar especificamente da crise migratória no estado de Roraima, a gente acredita que isso vai acontecer nos próximos dias. Segundo o ministro da Defesa, o Ministério da Defesa, a ideia é de que se fizesse esse levantamento, se iniciasse esse levantamento agora nesses dias, para que a gente pudesse, através da identificação dessas famílias, da capacidade profissional, enfim, do tipo de mão de obra, da especificidade de mão de obra que forem sendo identificadas, de acordo com um acordo com outros estados, essa interiorização começasse a acontecer, desafogando assim as nossas demandas. O que não falta é lugar por onde começar, o que não faltam são pessoas para iniciar o trabalho. Há essa urgência, sobretudo pelo momento, como o deputado Remídio bem colocou, que se avizinha do nosso inverno. Roraima tem um inverno muito rigoroso. A senhora falou de prazos, está no momento de diagnóstico, o Exército, o governo federal, eles não estabeleceram, o governo está fazendo um diagnóstico. O governo federal não estabeleceu prazos, nós pedimos urgência, nós estamos pedindo urgência há bastante tempo. Até porque isso é responsabilidade deles. Agora, eles não estabeleceram prazo, não dataram a partir de que. Eles sabem, eles viram, eles foram em loco, conheceram a realidade, entenderam que nós não temos mais tempo a perder. Que todo dia, a menos que a gente puder passar sem uma alternativa e um início de trabalho para resolver, começar a resolver, aí a diminuir o problema, é importante. Então, eles não dataram nenhuma data específica, mas os trabalhos já começaram. Eu acho que ainda de uma forma muito insuficiente. Mandar 50 homens à Força Nacional é um número quase que insubstancial para a demanda absurda que nós temos hoje lá, mas iniciaram. Então, a gente espera aí que nos próximos dias a gente consiga ver de fato de uma forma mais expressiva, uma forma mais forte, a presença do governo federal, construindo aí uma solução para essa. Na verdade, não é uma solução. Construindo aí alternativas, formas auxiliares de ir diminuindo esse grande problema que a gente vive hoje. Agora, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados prometeu também que a ONU vai se envolver. Queria ouvir a deputada Sherida, em seguida o deputado Remídio, quais as expectativas em que essa ajuda internacional pode contribuir nesse momento? Sobretudo nessa relação diplomática, ao meu ver. A verdade, a gente está sendo, nós estamos nos sacrificando justamente, vamos começar pela política, né? Pela pauta política. E esse governo, e essa situação que a gente vive na Venezuela, enquanto ela não for também tratada, que é a grande causa, as consequências não cessarão. Então, essa questão da relação, né, dessa pauta diplomática, para que não cause nenhum tipo de incidente, inclusive diplomático, uma medida mais extrema, mais drástica, que ninguém sabe que pode acontecer do Brasil ou não, como houve agora na Colômbia. Mas também com o caráter humanitário, como algumas organizações já estão trabalhando lá dentro, desde a erradicação dessas doenças que estão vindo, que a gente vai precisar tratar, porque senão vamos viver um grande problema no Brasil. E o caráter humanitário de tratar essas mulheres que estão aí, vítimas vulneráveis, né? E tem a ONU Mulher, a gente tem uma reunião agora em fevereiro, certamente essa discussão será pauta com relação às mulheres, às meninas que estão ali vítimas, né, expostas, né? Na verdade, vítimas, não, elas estão passíveis agora, estão nessa situação de vulnerabilidade, justamente pela demanda que existe, sem nenhum tipo de alternativa de resolução, que são mulheres que estão se prostituindo para sobreviver. E enfim, então a ONU entra com todos os braços, ela trata de uma forma superior, porque, enfim, consonante a tudo que a gente relatou, tem o pressuposto básico, que é uma crise humanitária que requer toda e qualquer atenção, enfim, e essa lapidação do trato no que diz sobre a pauta ser comum aos dois países, um que causa o problema e um que está se responsabilizando unilateralmente por tudo. Deputado Remídio, a gente está se encaminhando para o final. Queria que o senhor falasse rapidamente sobre essa presença internacional, essa participação internacional aí da ONU nessa atuação e fizesse suas considerações finais. Olha, é importante dizer que é muito cômodo para o senhor Maduro, né, o presidente da Venezuela, porque na maioria desse pessoal que estão saindo são os opositores a ele. Então a Venezuela tem 25 milhões de habitantes. Imagina, nós estamos com 70 mil. Imagine se daqui a pouco chegar a 1 milhão, 2 milhões ou mais. Então é importante a presença do representante da ONU, a informação que ele estará em Roraima amanhã.
é importante que a gente busque uma solução para o país Venezuela, porque senão essa situação vai se estender até quando? Nós vamos ficar enxugando o gelo. Quando nós resolver o problema, o governo brasileiro está oferecendo resolver o problema de mil pessoas, de distribuir para o interior, 1.000 pessoas nos próximos 90 dias. Se nós estamos chegando 1.000 pessoas por dia, não vai resolver o problema. E com a informação de que está sendo atendida essas pessoas que estão chegando, aí vai cada vez aumentar mais o número de pessoas chegando. Por isso que nós consideramos de grande importância o representante da ONU para buscar uma solução definitiva para a questão da Venezuela, para que a gente possa, então, estancar essa sangria que está acontecendo hoje e a Venezuela possa dar continuidade a atender os seus cidadãos lá da forma melhor possível. Deputada Sheridan, 30 segundos para suas considerações finais. Imagina, a gente agradece o espaço. É importante o Brasil olhar de uma forma atenta a esse momento que a gente vive em Roraima, justamente por ser um estado pequeno, nem sempre está à luz o conhecimento da sociedade brasileira, as nossas dificuldades. Entre outras coisas, essa é mais uma. E a gente observa só agora, de uma forma bem tardia, com um problema já distribuído dessa forma e com já grandes consequências de Estado pela displicência, muitas vezes pela omissão do governo brasileiro, a gente tem sentido e sofrido muito. Então, nosso papel aqui é defender e lutar pela nossa sociedade, sobretudo pela proteção do povo de Roraima e da nossa sociedade brasileira como um todo. Então, vamos em frente. Obrigada pelo espaço e boa semana, bons trabalhos a todos. Obrigada, deputada. Obrigada, deputado Remídio. Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre assistência a venezuelanos com a deputada Sheridan, do PSDB, e o deputado Remídio Monay, do PR, os dois do estado de Roraima. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E também pode participar do debate sobre o tema na Câmara no site edemocracia.câmara.leg.br. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais.